Fala, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho de conteúdo para vocês sobre os nossos maravilhosos óleos essenciais de grau terapêutico. Tá? São óleos essenciais que vêm impactando muitas pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo. São mais de 54 países que a gente está presente. Tá? Então, assim como impactou a minha vida, a vida da minha mãe, que foi transformada, né, literalmente, ela que usava mais de 8 medicamentos, né, incluindo losartana para pressão arterial, fluoxetina para ansiedade, omeprazol para a parte estomacal e hoje, com 70 anos de idade, não usa nenhum tipo de comprimido, nem para contar a história. Né? Por conta disso, eu decidi fazer parte dessa missão e compartilhar o máximo de conteúdo com vocês, para que vocês possam também ter esse benefício que nós tivemos. Beleza? Se você ainda não me segue, tá aqui meu Instagram, meu Facebook, Rafael Arraes Oficial, né? Meu canal no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, né, para que você possa aprender o máximo possível e estar com a gente nessa missão incrível. Tá? Meu WhatsApp está aqui também, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. E claro, se você recebeu esse vídeo através de alguma pessoa que já faz parte dessa missão do Terra, né, pergunta para essa pessoa como que você pode adquirir os óleos essenciais, claro, com desconto, né, e como que você pode também fazer parte dessa missão incrível, beleza? Tá? A ideia do vídeo de hoje é falar sobre o que é óleo essencial. O que vem a ser, de fato, um óleo essencial, né, que eu costumo chamar de dádiva da terra. Né? Não à toa, porque o nome do terra, que é um termo latino-americano, significa dádiva da terra, que são justamente os presentes, né, da natureza para nós, que realmente são incríveis. E no termo mais técnico, são compostos aromáticos voláteis de ocorrência natural. Esses compostos aromáticos nada mais são do que as propriedades medicinais existentes nas plantas. São os princípios ativos, aquelas substâncias que reagem no nosso organismo para trazer aquela melhora, para aliviar aquele sintoma, para fazer aquele tratamento. Né? Então, esses compostos aromáticos, eles são encontrados nas plantas, né, dentro de pequenas bolsinhas, são pequenas bolsinhas que elas formam, microscópicas mesmo, em que elas guardam esses óleos essenciais. E eles são aromáticos, né? Porque o que os nossos sentidos percebem, né, como aroma ou odor das plantas são os óleos essenciais. Por exemplo, se você pega uma planta, né, uma folha de hortelã, pimenta, por exemplo, você esfrega a hortelã na mão, você está rompendo essas bolsinhas, consequentemente, você está liberando esses óleos essenciais. Quando você limpa a mão, você percebe que o aroma ainda continua na sua mão. Né? Então, esses compostos aromáticos são justamente isso, esses princípios ativos, essas propriedades medicinais. E eles são voláteis. Por quê? Porque os óleos essenciais 100% puros, quando nós encontramos assim, eles são extremamente voláteis, ou na própria planta mesmo. Ou seja, eles mudam o seu estado físico facilmente. Né? Eles se transformam em gás, né, facilmente. Por isso que, por exemplo, se eu deixo esse vidrinho de óleo essencial aberto, né, o dia inteiro, ele evapora, justamente porque ele muda o seu estado físico, a temperatura ambiente. Por isso que eu posso, inclusive, fazer a utilização dele assim, ó, inalando no frasquinho. E aqui eu não estou só sentindo o aroma, o cheiro gostoso, eu estou inalando as propriedades medicinais existentes nesse óleo essencial. Tá? E eles são de ocorrência natural. Por quê? Porque as plantas o produzem naturalmente. Né? Desde que o mundo é mundo, as plantas produzem esses óleos essenciais justamente para se defender, né? Para regeneração, para polinização. Né? Então, a forma como a natureza encontrou, como as plantas encontraram de sobreviverem. Né? E todos esses benefícios que elas produzem naturalmente, nós utilizamos. Isso há milhares de anos. Há milhares de anos. Se a gente parar para pensar como era antigamente, na época dos nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, eles se tratavam basicamente com plantas medicinais. Por que isso? Justamente porque nessas plantas existem propriedades medicinais que tratam, que trazem um suporte poderoso para o nosso organismo. Só que hoje em dia, com a evolução da tecnologia e dos estudos, das pesquisas, é possível fazer a extração de todas essas propriedades que já eram usadas antigamente e concentrá-las dentro de um frasco como esse. Só que aqui dentro ele está muito, muito, muito concentrado. Né? Essa é a grande diferença. E claro que cabe muito bem no mundo de hoje em dia, né? Que todo mundo vive na correria, as pessoas não têm tempo. E por isso é até mais prático correr numa farmácia, que hoje tem em toda esquina, e comprar um medicamento.
Por isso a ideia desse vídeo, por isso a ideia dessa missão, que as pessoas precisam saber que existem soluções naturais poderosíssimas e práticas. Que é só você pegar uma gotinha, né, e usar ali que você vai ter a melhora para o que você deseja. Sabe? Então esses são os óleos essenciais. E se a gente parar para analisar, né, as opções que nós temos, vamos parar para pensar no que a gente chama de medicina moderna, né, que diz que tudo a gente tem que usar medicamento, né, que teve um processo de mudança aí do século XVIII, século XIX, né, porque antigamente tudo era planta. E aí passou a ter uma intervenção muito forte da indústria farmacêutica e mudou todo o cenário. Né? E nas faculdades de medicina se aprendeu que para uma doença tal existe um medicamento tal. Né? Por isso que todo esse processo, é por isso que hoje em dia a gente cresce com essa ideia de medicamento, medicamento, medicamento. Só que eles são produzidos hoje basicamente para aliviar sintomas, isso é um fato. Né? Isso é um fato. Né? Dentro dos medicamentos existem diversos agentes sintéticos isolados, que por conta disso a gente tem os efeitos colaterais. Né? É fato. Quantos medicamentos a gente às vezes não utiliza, né? As pessoas utilizam e tem diversos efeitos colaterais. Aconteceu isso com a minha mãe. Começou usando medicamento para labirintite, né, e para ansiedade. E aí começou a sentir, né, a imunidade baixa, a imunidade foi baixando, e aí qualquer coisinha ficava gripada, e dá-lhe anti-inflamatório, dá-lhe antibiótico, e aí começou a atacar o estômago, e aí atacando o estômago, né, a pressão foi lá para cima, começou a usar, né, o losartana, né, quase que dá branco aqui, o losartana para pressão arterial, usava 2 comprimidos por dia. Ou seja, uma coisa vai puxando outra. Trata aqui, tem um efeito colateral ali e prejudica outra parte do corpo. Aí você vai tratar essa parte do corpo sem deixar de usar isso aqui, e aí se afeta outra parte. Né? E com isso a gente faz o quê? A gente enriquece a indústria farmacêutica, né? Que movimenta trilhões. Né? E assim, e eu pergunto para vocês, estamos melhor? Nossa saúde está melhor? Ou o que a gente vê é cada vez mais pessoas doentes? Ou o que a gente vê é todo dia abrindo uma farmácia, em cada esquina tendo uma farmácia. Por quê? Porque é um mercado muito lucrativo. Porque a indústria farmacêutica lucra com a nossa doença. Ah, estou dizendo para não usar mais medicamento? Não. Estou dizendo para fazer as consultas médicas necessárias, que é importante, né? E diante de último caso, e no último caso, sim, usar medicamento. Por quê? Porque a gente tem uma abordagem natural. A gente tem óleos essenciais de grau terapêutico que eles atuam na causa raiz do problema. E esse é um grande diferencial. Eles atuam diretamente na causa raiz do problema, não só aliviando os sintomas. E é direto da natureza para a gente. Ele não é produzido em laboratório, como são os medicamentos. Eles não são sintetizados. É direto da planta para a gente. É o resgate do que era antigamente. Se a gente parar para comparar, né? Antigamente tinha mais doenças do que tem hoje? Cara, com certeza não. Com certeza não. Isso é um fato. Né? E os óleos essenciais, eles são muito potentes. Por quê? Porque eles têm a capacidade de penetrar a membrana celular, coisa que os medicamentos não fazem. Por isso que ele atua na causa raiz do problema. Por exemplo, uma gota desse óleo essencial aqui de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da planta hortelã-pimenta. Porque eles são muito concentrados, eles são 100% puros, que é um outro diferencial, né? Que na prática a gente vai perceber a grande diferença entre um óleo essencial de grau terapêutico e um medicamento, né? Vê se isso já aconteceu com você. Você vai num médico, faz uma consulta, ele passa uma receita. Você corre na farmácia, chega na farmácia, o farmacêutico vira para você e diz o seguinte: olha, eu não tenho esse medicamento aqui, mas eu tenho esse outro com o mesmo princípio ativo. Já aconteceu contigo? Acho que com quase todo mundo isso já aconteceu, né? Por que ele fala isso dessa forma? Não só pela questão de ter o genérico, mas porque, em média, nos medicamentos produzidos hoje, a gente encontra um princípio ativo apenas, que é o quê? Que é justamente aquela substância que vai reagir no nosso organismo para aliviar aquele sintoma. O resto é corante, enfim, é uma série de outras coisas sintéticas. Mas tem um princípio ativo. Por ter apenas um, em média, é por isso que o nosso organismo cria tolerância facilmente àquele medicamento. É por isso que daqui a pouco você está usando um comprimido, aí daqui a pouco não faz efeito, você tem que usar 2, daqui a pouco tem que usar 3, daqui a pouco tem que trocar, e aí vem os vários efeitos colaterais por conta disso. Já nos óleos essenciais, já nas plantas, existem, em média, em um óleo essencial de grau terapêutico, que é justamente essa extração, né, das propriedades das plantas medicinais, de 50
a 400 princípios ativos. Por isso, o nosso organismo não cria resistência aos óleos essenciais. Por isso que quando você utiliza um óleo essencial para um fim específico, ele acaba trazendo suporte para uma série de outros pontos no seu organismo. Diferente de você usar o medicamento para uma coisa e afetar e prejudicar a outra. No óleo essencial você usa por uma coisa e beneficia outras várias. E essa é a grande diferença. Mas, claro, é importante saber qual óleo essencial você está comprando. É importante ter a certeza de que o óleo essencial que você está comprando ele é 100% puro. Né? Por exemplo, eu tive a tranquilidade de usar os óleos essenciais da doTERRA depois de pesquisar bastante, porque ele tem um selo chamado CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. Com esse selo, eu tenho a tranquilidade de saber que dentro desse frasquinho aqui, eu tenho algo 100% puro, livre de agrotóxicos, livre de enchimentos, livre de metais pesados. Hoje, para você ter uma ideia, 95% dos óleos essenciais produzidos no mundo têm enchimento. O que é esse enchimento? É sintético. Cara, se é sintético, não tem como fazer bem para o teu organismo. E às vezes a gente pensa, aquele é mais barato, vou comprar esse aqui que é mais barato. Cuidado para você não comprar o mais barato e daqui a pouco pagar caro por isso. Porque você vai estar fazendo a ingestão, você vai estar usando com a tua família algo sintético, não tem como isso fazer bem. Isso é fato. Então tenham bastante cuidado em relação a essa questão, né, do óleo essencial que você está escolhendo para usar no seu dia a dia. Esse aqui é um grande exemplo, né, do tamanho da concentração dos óleos essenciais da doTERRA. Por exemplo, óleo de rosa, para você fazer uma gota, para você produzir uma gota, são necessárias 600 flores. 5 ml são necessários 60 mil flores, que são colhidas à mão. Um único mês no ano é possível colher essas flores. Só para você ter uma ideia. Né? A jasmim, por exemplo, são 353 flores para se produzir uma gota. Para você ter uma ideia. Por que eu estou citando isso? Porque a gente encontra no mercado muitas vezes óleos essenciais de uma marca com vários óleos essenciais do mesmo valor. Tem como esse óleo essencial ser puro? Não tem como. Porque, por exemplo, como é que você compara um óleo essencial desse de rosa com um óleo essencial de limão siciliano? O nível de dificuldade de extração é completamente diferente, o óleo essencial de rosa é muito mais difícil de você extrair. Então, não tem como ter o mesmo custo do que um óleo de limão siciliano, por exemplo. Um que eu amo muito, que é esse aqui, ó. Olíbano. Óleo essencial de olíbano, que foi um dos presentes que Jesus Cristo recebeu na manjedoura. O nosso óleo essencial de olíbano ele é colhido na Somália, para você ter uma ideia. Então não tem como esse óleo essencial ter o mesmo valor, por exemplo, de um óleo essencial de hortelã-pimenta, que tem maior abundância. Então cuidado na hora de você escolher o seu óleo essencial para você trazer como suporte para a tua saúde física, para a tua saúde emocional. Cuidado com o que você dá para os seus filhos e para a sua família. Tá? Então esse é um pequeno exemplo para você ter uma ideia. Como é que eu consigo utilizar os óleos essenciais da doTERRA? De forma aromática, né? Que é fazendo a inalação. Você pode inalar tanto no frasquinho, você pode pingar uma gotinha na mão e mistura, faz a inalação. Você pode usar, por exemplo, um difusor de aromaterapia. Né? Isso é uma medicina chamada, né, claro, aromaterapia, que é uma medicina poderosíssima, que em março de 2018 o Ministério da Saúde adotou oficialmente no Brasil a aromaterapia. Isso porque há muitos anos a Organização Mundial da Saúde bate na tecla de que a aromaterapia é poderosíssima, principalmente para trazer suporte para o nosso organismo, né, contra ansiedade, insônia, depressão, estresse. A aromaterapia é poderosíssima. Outra forma de uso é a forma tópica, né, que você pode utilizar, por exemplo, na região do corpo, ali na região abdominal, quando você estiver com cólica, né, aqui nas têmporas, na testa, quando bater aquela dor de cabeça, tensão muscular, na sola do pé. A sola do pé é uma forma poderosa de você usar os óleos essenciais, por conta dos vários pontos reflexos. É poderosíssimo usar na sola do pé, por exemplo, em bebês, em crianças, para aumentar a imunidade, por exemplo. Né? A gente tem um óleo essencial On Guard, que é poderoso para a imunidade. Então, é incrível você usar em crianças nesse formato. E outra forma de uso é a ingestão. Né? E aí vem um detalhe. Somente os óleos essenciais com selo CPTG você pode fazer a ingestão. Tá? Então, cuidado com o que você está utilizando. Então, o selo CPTG garante essa pureza. Por isso, eu posso fazer ingestão, liberado inclusive pela Anvisa.
beleza? Então é uma outra forma de uso. Gosto de usar todo dia de manhã os óleos essenciais cítricos no copo com água, tomo. Por quê? Porque desintoxica o organismo, melhora o metabolismo, né, dá muita disposição, elimina a retenção de líquido e vários outros benefícios. Beleza? Então são as 3 formas de uso que a gente pode fazer com os óleos da doTERRA. De onde que eles vêm? São mais de 42 países que a doTERRA faz a extração das suas matérias-primas. Esse é um grande diferencial. Por quê? Porque a doTERRA hoje ela tem uma logística completamente diferenciada, porque ela extrai a matéria-prima no país de origem daquela planta. Por exemplo, a copaíba. Claro, ela extrai aqui na região amazônica, né, que é a melhor copaíba do mundo. A hortelã-pimenta, ela faz a extração nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá é considerado a melhor hortelã-pimenta do mundo. Lavanda, na Bulgária, né, e na França. Limão siciliano, na Sicília, na Itália. Né? Pô, Rafael, mas lá nos Estados Unidos, que é de onde é a doTERRA, lá tem plantações de limão siciliano. Por que ela não extrai lá? Justamente por conta disso. Porque na Sicília, na Itália, que é o país de origem, é comprovado que ela nasce com seu maior potencial em propriedades. E essas mudanças de território, né, faz com que as plantas tenham mutação genética. Consequentemente, né, as propriedades se alteram com isso. Por isso que ela se dá o trabalho, por isso que a doTERRA se dá o trabalho de ir no país de origem extrair essa planta. Isso faz da doTERRA uma empresa diferenciadíssima do mercado mundial. E hoje, por conta dessa preocupação com qualidade, ela é a maior empresa do mundo em produção de óleos essenciais. Vou compartilhar com vocês aqui alguns resultados incríveis, literalmente impactantes. Eu, depois que comecei a utilizar os óleos essenciais, já tive vários resultados, vários depoimentos de pessoas que passaram a usar e tiveram melhoras incríveis, como insônia, gastrite, dores musculares, sabe? Muita gente me agradecendo por ter compartilhado com ela os benefícios dos óleos essenciais. São pessoas que não deixam de utilizar mais nunca esses produtos, porque descobriram algo 100% natural e poderosíssimo para trazer mais qualidade de vida. Esse é um exemplo de uma criança com 18 meses que teve queimadura por produto químico. A situação do pé dela realmente ficou muito feia. Mas depois de 15 dias usando lavanda e melaleuca diariamente, olha o resultado. Cara, que incrível isso. Realmente incrível. Lavanda e melaleuca são os mais poderosos cicatrizantes que existem na natureza. Por isso que ele utilizou. Essa moça teve queimadura de 3º grau, com água fervendo. Foi bem intenso também essa queimadura. 5 dias depois, usando lavanda e melaleuca. Olha o resultado disso. Essa moça, inclusive, ela é consultora de bem-estar da doTERRA. Ela sofreu um acidente de carro. Olha só como ficou o rosto dela. Primeiro dia de tratamento, usando olíbano, mirra e lavanda. 3º dia. 6º dia, olha só o resultado. Nossa, cara, incrível, incrível. Olha o resultado desse tratamento, né, o uso diário desses óleos essenciais. Olha no 10º dia, nem parece que ela sofreu um acidente. Nem parece. Realmente é incrível, né? É incrível, é muito poderoso. E é isso, sabe? É isso. Os óleos essenciais da doTERRA, literalmente, eles vêm vêm mudando a forma como as famílias hoje cuidam do bem-estar, né? Da sua casa, dos seus amigos, enfim. Realmente as pessoas elas vêm se sentindo assim, impactadas com os resultados que elas vêm alcançando. Né? Isso porque uma grande comunidade de pessoas que começou a utilizar os produtos, começou a se sentir bem, começou a ter os benefícios e a melhora e decidiu se tornar, como a gente chama, um advogado de bem-estar. Por quê? Porque não tem como ficar calado. Não tem como você utilizar esses produtos, ter as melhoras e não compartilhar isso com as pessoas. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi minha mãe, que ela melhorou absurdamente, em apenas 7 meses, ela conseguiu se livrar de todos os medicamentos que ela usava. Claro, fazendo todo acompanhamento médico. Mas em só 7 meses, ela teve a vida transformada. E por conta disso, eu me senti na obrigação de compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Não tem como a gente ficar calado, como eu brinco, né, com a minha equipe que hoje faz parte dessa missão, né, que decidiu estar comigo levando, né, o poder dos óleos essenciais pelo mundo. Ficar calado é uma missão de socorro. Não dá para olhar ao nosso redor e ver as pessoas se afundando em medicamento e ficar calado, sabendo que a gente tem algo poderoso nas mãos. Por isso que hoje eu compartilho, por isso que eu estou compartilhando com você um pouquinho mais sobre o que são os óleos essenciais. Beleza, meus amigos? Foi um grande prazer estar aqui com vocês em mais esse vídeo, compartilhando um pouquinho de conteúdo. Né? Quem ainda não seguiu, segue aí nas redes sociais, se inscreve no YouTube para a gente estar conectado, né? E levar ajudar o máximo de pessoas possíveis ao redor do mundo. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus.